alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Porém, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, acaso passe a viver em humildade. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meios os seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. So, James 1:2-12. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all, without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is a double-minded and unstable in all they do. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorched heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Amém? Então, Amen. a primeira questão que eu quero ensinar através dessa carta, So what I want to first teach with this letter, Tiago 2, o versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem. James 1:2 says, "Consider pure joy, my brothers and sisters, whenever you face." Então, a provação, ela não é o fim. So trial is not the end. A provação, ela não é o resultado final. It's not the final result. Ela é o caminho. It is the way. Então, a questão que eu quero no que nós vamos aprender através desse versículo, And the one thing then that we're going to learn through this verse que a provação é o caminho. is that trial is just the way. Amém? E essa palavra provação, provações, And this word trials, ela vem do grego, chamado, a raiz dela grega chama peirasmos, the root word in Greek is perasmos, que é circunstâncias externas que provam e lapidam nossas motivações interiores. that means external circumstances that prove and shape our inner motivations. Então, as provações, And so trials, ela é circunstâncias they're circumstances, que Deus, exteriores, external que circumstances prova as nossas motivações interiores. that prove our inner motivations. E o interessante é que essa palavra, And it's interesting because this word, ela vem da mesma raiz grega que provação e tentação. it comes from almost the same root as temptation.
Então a provação e a tentação, ela é a mesma palavra no grego. So trials and temptation, they're the same word in the original Greek. Mas se nós for ler o versículo 13 após, não está aí, mas o versículo 13 após o versículo 12, é claro. But if we were to read verse 13, which obviously comes Tiago, after ele fala 12, que ninguém diz que é tentado por Deus, James actually says, no one is tempted by God. porque Deus não pode ser tentado pelo mal Because God cannot be tempted, e a ninguém tentar. and he cannot tempt anyone. Então o que acontece? So what happens? Essa palavra, depende do contexto que ela está, This word, depending on the context, ela tem um significado diferente. has a different meaning. Então, o que algumas traduções em português eles fizeram? So what did some translations in Portuguese Eles did? puseram palavras diferentes They put different words para dar significado diferente. to give different meanings. Então, provação So trials, é coisas exteriores they're external que circumstances provam a nossa fé, that prove our faith que lapidam as nossas motivações and that interiores. shape our inner motivations. E tentação And temptation, são coisas interiores they're internal que things está dentro do nosso coração. that is inside of Amém? us. Então, o Tiago diz que ninguém diz que é tentado por Deus. So- Quando o pecado, So James said that no one is tempted by God because sin, a cobiça, uh, it's the covetousness, está dentro do nosso coração. is inside of our hearts. E quando a cobiça está dentro do nosso coração, And when it's inside of our hearts, ela dá a luz it gives birth ao pecado. to sin. E o pecado consumado gera a morte. And sin, when it takes its full way, brings forth death. E quantos de nós, muitas das vezes, nós temos vivido nessa vida, nessa mesmice? Cobiça, pecado e morte. How many of us have lived this life of wanting something that we shouldn't take, that takes it into sin and then brings death? Todo dia, cobiça, pecado e morte. Every day it's an evil desire or covetousness, it's sin and death. Então, a provação é algo exterior. So trials are something external. A provação é algo exterior. E o interessante é que ela está junto do outro verbo aqui, da outra palavra, And it's diversas. And it's interesting because it's with the two words many kinds. It's together with it. Junto e diversa. E diversa, ela vem da raiz grego oikilos, And many kinds, it comes from the Greek word poikilos, que significa multiplicidade ou multiformas. which means multiplicity or various forms. É a mesma palavra que Pedro usou lá em Pedro 4:10, quando ele fala assim da multiforma graça de Deus, a multiplicidade da graça de Deus. It's the same word that Peter used in 1 Peter chapter 4, verse 10, when he's talking about the multiplicity of the grace of God. Então o que nós temos que ter em mente no nosso coração é que as provações, Well, what we have to remember is that trials, elas são muitas, diferentes. they can have many kinds. Não no muito de muita, mas de diferentes. Not to say that provações. there's many trials, but there's many kinds of trials. A ideia que nós temos é de um arco-íris, Um arco-íris existe muitas cores no And arco-íris. it's kind of like a rainbow. There's one rainbow, but there's many different colors in Então a a rainbow. provação elas são muitas. And so trials, there are many. They A have many provação ela kinds. pode vir numa doença física, It can come in like a physical illness, na falta de dinheiro, in a lack of money, na morte de um familiar. in the death of somebody we know. Então isso elas são diversas. There are many, many kinds. Many kinds. E se a provação So if the trial é o caminho, is the way, então existe um propósito. then there must be a purpose. A segunda coisa que eu quero não discutir, mas aprender dentro dessa palavra aqui, que eu aprendo, é que
So É the, propósito, um propósito. so the second thing that I wanted to take out of this passage is that there is a purpose. Então a aprovação é a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. And this purpose is so that you may be mature and complete, not lacking anything. Então o propósito So the purpose da aprovação of é que trials nós seremos maduros is that we'll be mature e íntegros. and complete. Amém? Existe muita situação, essa geração que nós vivemos, dos 30 abaixo. This generation of Quantos anos você us tem, that André? are 30 and below, Hã? 36. 36. Amém. Do 30 abaixo, vou So pôr, não from vou incluir o around André. 30 and below. 30 and below. E ela é uma geração que as pessoas não amadurecem, os jovens. It's a generation that tends to not mature. Por quê? Why? Ela vive num contexto, numa ideia que os pais dizem assim. Os pais dizem assim: os meus filhos não vão passar pelo que eu passei. You see, because young people, they live in this situation where their parents are like, oh no, my kids are not going to have to go through what I went through. E quando vem a aprovação, quando vem o problema, And so when the trials come and problems come, os filhos não sabem agir, não são maduros the, para aquilo. the children do not know how to act. Porque passaram a vida inteira Because they've spent their entire lives sendo poupado being sheltered da crise, from crisis, poupado dos problemas. from problems, Então não and amadurece. so they do not mature. Amém? Amen? Então a disposição, o que o propósito é que nós seremos íntegros e maduros. Purpose is that we'll be mature and complete. Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. So James 1:2 says, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Essa palavra aí, considerar, esse verbo considerar, This word consider, eu não vou falar a raiz grega aí que é meio difícil. Ergeomai. ergiomai or ergiomai, is Que the significa disposição interior de assumir controle, coração e mente. that means interior layout to take control the heart or mind. Então, na antiguidade, So back in the day, eles tinham a ideia que essa consideração that this consideration tinha que ser algo gerado dentro do coração. had to be something generated in our hearts, Mas nós, do século 21, nós sabemos que não é assim. but we know that it's kind of not like this. Nós sabemos que essa palavra, que essa ideia é uma ideia que nós tomamos controle da mente For we know that ideas come in our minds, e a mente controla o coração. and the Amém? minds control our Então, hearts. a segunda coisa aí é disposição, a disposição. So the second thing is a layout. Você tem que se dispor. Amém? Okay, well, it's not a layout. It's to, you need to be Disposição. willing. Yes, you need to be willing. Giving, não? Yeah, to give yourself. Give yourself. Então, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. E essa consideração, o interessante é que grande alegria, aí está escrito grande alegria. And it also says pure joy. E aqui dá uma ideia de que Tiago ele tá dando uma ideia assim que você tem que ser masoquista. Tá passando por problema, mas alegre não. It looks like Jim's kind of messing with us and kind of telling us, oh, you know, when things are bad, we just got to be happy about it. Não. Quando as coisas estão mal, When things are bad, nós temos que ter essa consideração e não é a circunstância que você está passando que vai fazer você ficar alegre, amém?
And we have to have this consideration, and it's a key point to take into account that it's not the circumstances around you that will give you joy. Vou dar um exemplo. I'll give an example. Um jogador de futebol. A football player, soccer player. Ele treina He trains debaixo da chuva, under rain, faz exercícios desumanos muitas das vezes, does all kinds of exercises, mas ele está feliz pelo que ele está fazendo, but he's happy with what he's doing. porque ele sabe o que irá acontecer, ele tem consciência do que irá acontecer no futuro. Because he knows what's to come. Ele considera aquilo e se mantém feliz porque existe algo futuramente. And he Existe um presente. And he considers all of that pure joy because he knows what's to come. Amém? Amen? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Feliz é o homem que persevera na provação. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work. Blessed is the one who perseveres under trial. Então aqui nós temos 3 tipos de perseverança. So we have 3 perseverance here. No versículo 3, 4 e 12, existe 3 tipos de perseverança. And verse 3, 4, and 12 has 3 types of Com perseverance significados diferentes. with different meanings. Amém? Então, essa palavra perseverança é uma palavra na espiritualidade cristã, no meio cristão, uma palavra que ela é essencial, amém? Perseverance is something essential in our Christian lives. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que ser perseverantes. We must have perseverance in everything that we'll do. O primeiro significado de perseverança, no primeiro verso. So the first meaning in the first verse, which is verse 3. A perseverança como uma atitude que temos a oportunidade de demonstrar performance em tempos de adversidade. Perseverance as an attitude we have. Perseverance as an attitude that we have the opportunity to show, brackets, performance, to perform, in times of adversity, crisis, or trial. Essa palavra perseverança, Então, nós sabemos que durante a provação, We know that during the trial, que é o caminho that is the way, para nós sermos íntegros, for us to be para a integridade, to be complete. para ser completo, to be complete. Yeah. É uma oportunidade It's an opportunity para você demonstrar a sua performance. for you to show. Não é uma oportunidade para você desistir. It is not an opportunity for you to give up. É para você demonstrar a sua performance. It's for you to demonstrate your E essa performance, to show. Essa perseverança And this perseverance, ela é aquela assim que você está passando por um problema, this perseverance is something that, like, when you're going through a problem, você entende que através daquele problema, and you got a problem, you understand that through that problem, você vai aprender algo. you have an opportunity to learn something. Você irá ter uma atitude com aquele problema, You'll have an attitude towards that problem, para que futuramente so that in the future você aprenda com esse you problema. will learn through this problem. O segundo, e a perseverança deve ter ação completa. And the second verse, let perseverance finish its work. Aqui só voltando aqui na primeira So going back to the first. atitude.
Na primeira atitude. Essa ideia aqui que eles tinham This idea that they had da palavra perseverança, of the word perseverance, ela é a mesma ideia de que quando você vê um jumento, um jumentinho, it is the same idea that when you see a little donkey com a carga nas costas with something in its back e ele está andando. and he's going, A carga está pesada, and that the load is heavy, mas ele mantém firme. but he's still firm. Ela é a mesma ideia de que quando o Alistair já foi corredor, né? Alistair has ran before, and E ele não está aqui, mas he's not here today, but e vou usar o exemplo. I'll use it as an example. Quando a pessoa, o corredor, So when the runner ele corre, ele está correndo. starts running, in this A case corrida Alistair, é mais de 30 quilômetros. and let's say it's 30 kilometers. Ele chega no 25º quilômetro. When he gets to the 25th kilometer, O corpo dele está doendo, his body hurts, as suas pernas já estão bambas. his legs are, Ele not pensa, working so well, eu vou desistir. and he thinks, oh, I'm going to give up. Mas e ele cai em si e fala assim, não, eu não posso desistir até agora. But then it hits him, I can't give up right now. Então ele pega e dá 110%. And so he goes and he gives 110%. Os irmãos entenderam? In a sense. Essa é a perseverança This is que the Tiago perseverance that James is talking about. fala aqui. Segundo, a perseverança deve ter ação completa. And so in James chapter 1 verse 4 says, let perseverance finish its work. Aqui, a perseverança como uma atitude de permanecer firme e resistir bravamente com precisão. And this perseverance is an attitude of standing firm and resisting bravely with precision. Aqui eu vou dar outro exemplo. And I'll just give another example here. Eu não estou fazendo apologia à briga aqui, mas se alguém aqui viu, quando o Michael Gregan, o irlandês, brigou com... Como que é o nome dele? Esqueci o nome do brasileiro. Nobody knows. Com José Aldo. So what's the guy's name? Irish? José Aldo. No, the Irish guy. Michael Gregan. So when Michael Gregan was McGregor, fighting, McGregor, something like that. oh, it's McGregor. Yeah. McGregor, So when yeah. McGregor was fighting Jose Aldo, Yeah. Brigou com o José Aldo. yeah, Ele treinou he trained muito tempo. and he trained a lot. E quando ele foi para a briga, And when he actually went Quando to ele the tava fight, dentro do ringue. when he was inside the quando o ring, José Aldo veio nele, when Jose Aldo came segundo. against him, in like a split ele second, deu um murro tão preciso he gave such a precise punch que o José Aldo não aguentou. that Jose Aldo just went. Foi uma precisão, foi o lugar certo. It was the right place. Essa é a perseverança que Tiago fala aqui. And this is the Com a perseverance precisão. that James is talking about, to have precision. Você passa pela provação, You go through trial, tem essa perseverança, you have this perseverance, futuramente você age com tanta precisão porque você aprendeu com a provação, and in the future you have more precision because you learn from the trial. que você age com precisão, That tudo no devido lugar. You will act with precision, to putting everything in its place. Esse é o sentido da perseverança nesse contexto, nesse versículo. This is the meaning of perseverance in this context. Terceiro, feliz é o homem que persevera na provação. Third, in James chapter 1 verse 12 says, blessed is the one who perseveres under trial. Terceiro, aqui nós temos a perseverança como uma atitude que promove alegria pela superação e vitória. So the third attitude is perseverance as an attitude which promotes the joy of achievement and victory. Então a perseverança aqui, ela, quando você passa para aquele problema, So this perseverance is when you go through that problem, você tem alegria. you have joy. Você já viu, eu não sei se alguém aqui já presenteou. I don't know if anyone has seen it Vou dar before. um exemplo. Pessoas que os dois passam pelos os mesmos problemas, So it's like two people that go through the same problem, mas quando eles passam aquele problema, but when they go through that problem, um é alegre one has joy e o outro é bitter, em português, o que é bitter? Amargo. O outro é amargo. and the other one's bitter.
Um é alegre, o outro é amargo. Os dois passaram pelo mesmo tipo de problema. One has joy, the other one has bitterness. And they went through the same trial, same problem. Então, essa é a perseverança aqui. Ele perseverou na provação e aprendeu com a provação. This perseverance here is you go through a trial and you learn from that trial. Então, uma atitude. Então, a perseverança é uma atitude. So perseverance is an attitude. Durante a provação, True trial que promove alegria. that promotes joy. As pessoas que estudam, Daniel, People who study like Daniel, para ele findar esse ano, for him to go through the year, ele teve que estudar. he had to study. E quando sair a nota que ele tirou no final do ano, And when the grades come out, no final da faculdade, no final da at the end of the ele year, vai alegrar. he'll rejoice. Ele vai se alegrar. Por He will quê? rejoice Porque ele perseverou. because he persevered. Então nós temos dois aliados. Vai colocar no quadro? So we have two allies. Vai. Faz isso não. É. Aí, o Daniel, ele é uma pessoa perseverante, vai perseverar até o fim. Amém? Title's person that Então perseveres. tem dois aliados So there's two allies da perseverança nas crises, nos problemas. of perseverance in crisis. Tiago 1, 5 a 8 diz assim, que a sabedoria... A sabedoria para a vida dada por Deus. James 1, 5 to 8 says, wisdom for life, that is God-given. Aí eu vou ter que ler aqui, porque tem que ler isso aqui. Meanwhile, let's open our Bibles in James chapter 1, verse 5. Verse 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Ok, até aqui. Yeah, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Então, a perseverança, ela tem um aliado, e aliado é a sabedoria de Deus. And so the perseverance, it has an ally, and that ally is the wisdom of God. Se você falta sabedoria, peça a Deus, mas So- peça com fé. If you lack wisdom, ask God, but ask with faith. E a segunda coisa aqui, uma coisa que ajuda tremendamente, And a second thing that helps tremendously, o cristão que está passando por uma provação, the Christian that's going through que está a passando por trial, uma crise, that is going through crisis, é a consciência da transitoriedade da vida. is the awareness of the transience of life. Tudo passa. Everything goes by. Daqui 30 anos, In 30 years' time, não vai importar se você tem um carro importado ou um carro nacional. it won't matter what type of car you have. Or, Daqui, eu sou novo, né? Vou pôr, daqui 70 anos, since I'm young, I'm going to say in 70 years' time. não vai importar se você é uma pessoa de boa aparência, bonito, ou uma pessoa de mau aparência. It doesn't matter if you think you're good looking or bad looking. Daqui 30 anos, In ou 30 years' time, 70 anos, in 70 years' time, não vai importar se eu falo português it won't matter if I speak Portuguese ou se a Helen fala inglês, or if Helen speaks English. porque os dois vão estar debaixo de um caixão, né? Because the same will be going to the coffin. Eu acho que sim. Porque a vida ela é transitória, ela é passageira. The life is transience. Is going by. E o que
Tiago diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se acaso passe a viver em humildade. Porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meios os seus afazeres. Like James says, consider pure joy, my brothers and sisters. No, actually, that's not it. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom falls and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away, even while they go about their business. Sim. Então a vida ela é transitória, ela é passageira, amém? Life is passing by. E não importa se hoje você tem dinheiro, And it doesn't really matter today amanhã you você have a pode lot estar of money, pobre. or because tomorrow you might be poor. Hoje você está sadio, Today you might be healthy, mas amanhã você pode estar com a but enfermidade. tomorrow you can be sick. Que você tenha consciência Have conscience que a vida, tudo é transitório, é passageiro. and have in mind that life is transient. That Então is isso passing ajuda by. tremendamente And a this- vida do cristão que está passando por crises, que And está it- passando por uma aprovação. This helps anyone that is going through trials. E existe uma recompensa. And there is a reward. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. James 1:12 says, "Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him." Então existe uma recompensa, e a recompensa ela é a salvação, So there is a reward, and the reward is salvation. ela é a coroa da vida. It is the crown of life. Essa coroa da vida aqui é a mesma coisa de um atleta também, um atleta que venceu, This is also the same thing as an athlete that wins. um atleta que representa um país nas Olimpíadas. Let's say an athlete that represents a country in E ele the vence. Ele vence Olympics, and he wins, e ele recebe uma coroa and he receives a crown como recompensa as a reward, pelo que a passou. medal, for what he went through. E então que você passe pela aprovação, So when you're going through trial, tendo o seu olhar firmado, tendo o seu olhar no alvo, have your eyes fixed on the goal. que é a coroa da vida. That is the crown of Porque life. tudo é passageiro. Because all is passing by. Tudo é passageiro. All is E no passing. final da nossa vida, o que vai sobrar? And at the end of our lives, what will last? Em Apocalipse diz que ele enxugará toda lágrima. In Revelation it says that he will wipe every tear of our eyes. Então, ainda o que vai sobrar vai ser as lágrimas. What will last is the tears, E ele enxugará toda lágrima. Amém? and those tears he will dry. Então, a crise, ela não é o final. So crisis is not the end, A aprovação não é o final, ela é o caminho. but it's a way. Ela não é o destino, ela é o caminho. It is not the goal, it's not the destination, but it's the way. Para que você se torne uma pessoa madura, So that you will become a more mature person, uma pessoa aprovada. a person that is approved. E durante esse caminho, And along that journey, estou along that way, resumindo aqui, não se deixe amargar. do not let yourself become bitter. Não entristeça. Do not give up, Persevere com determinação. and persevere with determination. Segure com determinação. Hold on with determination. E desfrute da maturidade And enjoy maturity que você irá ganhar that you will gain durante as provações. through trial. Seja feliz. Be happy. Essa felicidade aí, felicidade no grego, ela dá a ideia, a felicidade que
não é pela circunstância, que nem eu falei, mas é pela graça que já foi dada por And Jesus. this joy that is talked about in James is not a joy that it is given through the circumstances around you, but it is given through the grace of God. E viva a expectativa da coroa da vida. And live with the expectation of the crown of life. Amém? Amen. Que Deus nessa manhã possa nos ajudar May God help us this morning a entender essa to palavra understand e praticar. and to practice. Porque Tiago também diz que nós não viemos a ser somente ouvintes, But James also advises us to not just be listeners, mas praticantes. but be practicers. Porque aquele que ouve e não pratica Because the one who hears and does not é semelhante practice, à pessoa que olha a sua face no espelho, it's like a person that sees their face in a mirror, mas por não praticar, but because they don't ele sai do practice, espelho e logo esquece da sua aparência. he leaves the mirror and he forgets his face immediately Porque ele não pratica a palavra. because he did not A practice the word. palavra é para aprender The word of God is to be learned e praticar. and practiced. A palavra é para nós aprendemos So it's to learn, como a crise, aprendemos com ela. like the crisis that we learn E with durante the os dias, durante a crisis. crise, durante os dias da semana, And during the weeks, nós temos a perseverança de and during the week, uma we'll have performance, the perseverance to show our de mostrar performance, nossa to performance show our acordo com a- perseverance. de acordo com a palavra. Amém? Amen. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração. Amen. Então, I would just ficar like de to pé. pray. Can we just stand up? Amém. Antes dessa oração, eu gostaria de ler Pedro, Pedro 4, 12, 13 e 16. I'd just like to read 1 Peter 4, 12, 13, and 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participarem dos sofrimentos de Cristo, para quem também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Contudo, se sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amen. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Então, quando nós sofremos When we suffer como cristão, as a Christian, nós glorificamos o nome de Jesus. Nós glorificamos a graça, o nome que é dado a nós, de cristão. we glorify the name of Jesus that was given to us. Nós glorificamos a Deus, We glorify God, Jesus, Jesus, através da provação through the trial, e o nome que nós temos. Amém? his name that we have. Não é um título, um nome cristão. Amém. Que, Senhor, neste momento, God, eu agradeço ao Senhor pela palavra I thank you, God, for this que o Senhor preaching nos trouxe. that you brought to us Senhor, que essa palavra, with this preaching nós possamos praticá-la, Senhor. be practiced, Que ela não venha passar de nós that it may not go over our heads. como algo despercebido, Deus. It's like something that we don't see. Nos ensina através das tribulações. Teach us through trials. Nos ensina, Senhor. Teach us, God, E nos dê, Senhor, um caráter and give us a character aprovado, Senhor, character that is através das proved provações. through trials. Nós agradecemos ao Senhor We thank you e nós cremos, Senhor, and we believe no que nos espera
and what a is to salvação, come Deus. in salvation. Eu quero agradecer neste momento pela salvação. I want to thank you for this Eu salvation, agradeço pela a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada pessoa aqui for your nessa mercy manhã. for us, Pela a graça do Senhor Jesus sobre a vida delas. for your grace. E que a partir de hoje, Senhor, And from today on, nós possamos encarar we may face as provações, trials, os problemas problems com outra visão, with another vision, Não another como way of seeing, não como um problema, not as a problem, não como um novelo de linha, Senhor, como algo extraordinário, not as something that is extraordinary or hard, mas como algo, Senhor, but something que vai provar a nossa fé that will test our faith e vai nos trazer um caráter aprovado. and give us a complete character. Eu agradeço ao Senhor I thank you por estar conosco nessa manhã, for being with us this morning. em nome de In Jesus. Jesus' name.